vamos continuar a nossa leitura do livro de Gênesis, lendo e explicando versículo a versículo, capítulo a capítulo. Abra o seu coração e vamos meditar na palavra do Senhor. Paramos no capítulo 3, versículo 21, vamos dar continuidade. Diz assim: E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para a sua mulher, e os vestiu. Então essa vestimenta de pele, se deduz que foi do cordeiro sacrificial, que Deus utilizou a pele do cordeiro, não somente o sangue que representava o sangue de Jesus, mas a pele do cordeiro também serviu para cobrir as vergonhas do ser humano. Então essa pele serviu como revestimento. Aquele revestimento espiritual que eles tinham foi perdida. Então veio o revestimento da pele do cordeiro. Então, versículo 22 diz assim: Disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, Deus resolveu lançar fora o homem do jardim do Éden para lavrar a terra que ele foi tomado pela terra. Essa frase diz assim: o Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado, mostra que o homem passou a estar sujeito às leis dessa terra. Ele foi tomado pelas leis dessa terra. Ou seja, tudo indica, e a Bíblia nos mostra, que o homem não estava sujeito às leis desse planeta. Ou seja, não estava sujeito à lei da gravidade, à lei da entropia, à lei do envelhecimento, da morte. Um animal, um cachorro morre, apodrece, vira terra. Adão, não aconteceria isso com Adão. Adão não estava sujeito a essas leis. Nisso aí nós podemos viajar mesmo nesse texto e dizer que Adão poderia voar porque ele não estaria sujeito à lei da gravidade. Adão poderia fazer várias coisas que hoje nós não podemos, porque ele não estava sujeito à lei deste ambiente, porque fomos tomados por esse ambiente, estamos sujeitos a eles, e às suas leis. Deus sabia que o homem podia, mesmo em pecado, ir lá, tomar da árvore da vida, beber do rio da vida e viver eternamente. Então, eternamente, o homem iria viver em pecado, em conflitos, em guerra. E Deus resolveu expulsar o homem do jardim do Éden e colocar anjos, querubins, protegendo esse jardim, o caminho do jardim do Éden. Vamos ver aqui, ó. E expulsou o homem e colocou querubins, que é anjo de guarda, ao oriente do jardim do Éden, e o reflugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então tem uma espada, como fosse uma espada viva, uma espada de fogo, guardando o caminho do paraíso. Então podemos deduzir que o paraíso, ele tem acessibilidade. Só que essa acessibilidade foi impedida pelo anjo. Onde é que fica esse paraíso? Ele está ainda na terra? Deus tirou ele, levou para algum outro planeta? Esse jardim do Éden, plantado pelo próprio Deus, ainda estaria aqui? Eu acredito que sim. Por quê? Porque se Deus botou querubins e uma espada flamejante que se movia no caminho do paraíso, é porque o homem pode chegar lá. Se o homem não puder chegar lá, então essa espada e esse anjo estariam inúteis neste local. Então deduzimos que o paraíso ainda se encontra na terra. Aonde? Aí tem várias teorias, que eu não vou citar agora, mas vamos fazer um vídeo só com essa teoria, sobre a origem do paraíso. Não é porque ficava ali perto da Babilônia, segundo o rio fulano de tal. Isso aí são teses, são teorias. Ninguém na verdade sabe aonde fica o paraíso. E se souber, mesmo assim a gente não pode chegar lá. Aonde nós não podemos chegar? Por que nós não podemos chegar? O anjo está lá.
Até hoje o anjo está por lá, porque o anjo, ele foi colocado para guardar, mostrando que há uma possibilidade de nós chegarmos lá. Há uma possibilidade sim de nós chegarmos lá. Vamos para o capítulo 4, né, onde vem Abel e Caim, né, Caim, o primeiro filho de Adão, e o segundo, Abel. Vamos lá. Capítulo 4 de Gênesis. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então existem algumas teses, inclusive falidas. Existem até igrejas, denominações que acreditam que Caim é filho de Eva com a serpente. Então Eva teria transado com a serpente e ela teria engravidado da serpente e teria nascido um ser misto entre homem e serpente, que seria Caim. Mas esse texto aqui de Gênesis capítulo 4 quebra tudo isso. Quando ele diz assim: coabitou o homem, que era Adão, com Eva, sua mulher, e esta concebeu, esta engravidou e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um homem, um varão, com auxílio do Senhor. Então aí essa tese já não existe. Caim é realmente filho de Adão e Eva. Versículo 2: depois deu à luz a Abel. Então vê aí o segundo filho, Abel. Seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra, foi agricultor. Versículo 3: e aconteceu que no fim de uns tempos, esses tempos nós não sabemos, que as datações do livro do Pentateuco, dos livros que pertencem ao Pentateuco, são datações rarefeitas, fracas, né? Então a maior dificuldade que os teólogos têm é nas datações do Velho Testamento, principalmente no livro de Gênesis. Então nós não podemos nos prender a datações. Aí assim, aconteceu no final de uns tempos, nós não sabemos, pode ter sido 10 anos, pode ter sido 500 anos, já que aqueles homens viviam muito. A gente pensa que Caim nasceu, depois Abel nasceu, depois cresceram, e bem novinho já não. Isso pode ter tido muitos e muitos anos. As datas no livro de Gênesis geralmente são datas muito grandes. Vamos lá. Aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe da primícia do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu do semblante. Você ficou com cara de pau, cara de raiva. Estou morrendo de raiva. Então disse Deus, disse o Senhor. Então lhe disse o Senhor: por que estás irado, iracundo? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o pecado já estava dentro de Caim, mas competia a ele dominar. Caim fez algo errado. O sacrifício dele, tudo indica que foi com pena, eu acho que ele pegou o resto, deu para o Senhor. Se costumava oferecer sacrifício e ainda eles ofereciam olhando para o paraíso, ou seja, ainda estava mais ou menos próximo, na direção do paraíso, só que ele ofereceu com pena, mas Abel ofereceu um sacrifício de coração. Olha que coisa interessante. Deus aceita tudo que é feito de coração, de bom grado. Agora Deus rejeita quando as pessoas são mesquinhas, egoístas, quando elas fazem as coisas com má vontade. Deus, Ele quer que haja no nosso coração uma boa vontade. E aí nós encontramos o exemplo de Caim e Abel. Agora, tanto Adão como Eva, Caim e Abel, seus filhos, vão enfrentar a realidade de sofrer o mal. Ele não apenas
passou a conhecer o mal. Eles passaram a conviver com o mal ao redor deles e também por dentro dele. O mal não estava somente fora, ao redor do homem, o mal estava dentro do próprio homem. E aí o mal começou a atuar no coração do primeiro filho, patriarca também, Caim, primeiro filho de Abel, primeiro filho de Adão. E ele fez algo errado e ainda ficou com raiva. Nós encontramos gente dessa forma. Tem gente que prejudica você, tem gente que maltrata você, ainda fica com raiva de você. Você é quem deveria ficar com raiva dele, mas é ele que fica morrendo de raiva de você. Ele te faz o mal e ainda fica com raiva. Isso aconteceu com Caim. Caim fez algo errado, o coração dele estava mal, estava desenvolvendo dentro dele um sentimento mal. Aquilo que aconteceu lá no céu, aconteceu aqui no coração de Caim. Do jeito que Lúcifer foi alimentando dentro do seu coração um sentimento mal, da mesma forma, Abel fez algo certo, Caim fez algo errado, e por ter sido rejeitado e ver o seu irmão aceito, ele começou a construir dentro dele um sentimento mal, uma estrutura má. E aí vamos ver os conflitos. Aí começa o sofrimento do próprio Adão, que ainda estava vivo, a própria Eva, de ver os conflitos entre os seus membros, os seus familiares. Mas algumas pessoas dizem, mas só existia Abel e Caim? Não. Segundo Flávio José, historiador hebreu e muito aceito entre os teólogos, Adão teve filhos e filhas. Só que, segundo a nossa opinião, Abel e Caim eram patriarcas. Não existiam somente os dois. Eles eram a realeza. Eles eram a realeza. Não somente a questão de ser dois filhos. Você vai ver aqui mais adiante. Vamos lá. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aqui é um assassinato premeditado. Eita! Adão e Eva devem ter caído em uma depressão muito grande em ver o seu primeiro filho matar o seu segundo filho. Premeditado. Caim fez um assassinato premeditado. Ele chamou seu irmão, ei Abel, vamos ali, rapaz, vamos ali, a gente vai dar uma olhada. Tem umas ovelhas ali tão bonitas, rapaz, umas cabras, tem umas vaquinhas ali, vamos lá, bora. Então Abel foi na conversa do seu irmão. Chegando ele lá no campo, estando ele só com seu irmão, ele se levanta contra o seu irmão e mata. Então foi um crime premeditado. Aí vamos lá para o versículo 9. Está escrevendo os detalhes? Eu quero que você escreva aquilo que você achou interessante. Disse o Senhor a Caim. Então Deus ainda vinha e falava com o homem. Olha o privilégio de Caim, mesmo depois de ter matado seu irmão. Disse o Senhor a Caim, aonde está Abel teu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor ou guarda do meu irmão? Então Deus sabia que Caim tinha matado Abel, mas Deus se relaciona com o homem pecador e busca dele alguma explicação. Deus não iria condenar o homem sem nenhuma explicação, mas Deus sabia, Deus queria ver qual era dele, qual era a conversa dele. E ele disse, eu sou o tutor do meu irmão, eu sou o guarda do meu irmão, porventura sou eu quem guarda o meu irmão? Então ele já foi maltratando Deus e chegou até ele para conversar com ele. Deus deseja se relacionar com todos os homens. E Deus vai buscar a ordem. Todos os homens vão ter que dizer o porquê disso, o porquê daquilo. Né? Versículo 10, continuemos. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então aí Deus responde, o que foi que você fez? A terra, o sangue do teu irmão está na terra clamando. Então aí lá vem já a sentença, né? A sentença, eis
Agora, pois, maldito por sobre a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então Deus sentenciou Caim. Deus não exterminou Caim, como também ele não exterminou Satanás. Você já parou para pensar que Deus poderia ter exterminado o diabo? Pum, se acabe, seja destruído. E também a Caim, ou a Adão, que errou também, mas Deus sentenciou, né, falou, e lá vem Caim falando, olha bem. Ele disse, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Então, meu amigo, aqui é a prova que existia muita gente nesse local. Muitas pessoas, porque ele diz, ó, assim eu serei fugitivo sobre a terra, e quem me encontrar vai querer me matar. Então existia muita gente. Tudo indica que Caim e Abel eram príncipes. Era como fosse a realeza britânica, príncipe Charles, príncipe não sei o que lá, entendeu? Você matar um guarda, se matar um inglês, né, não vai dar tanta repercussão, mas se você matar um príncipe, aí a coisa repercute no mundo inteiro. Então foi o que aconteceu. O príncipe Caim matou o príncipe Abel. E isso foi muito chocante, e ele falou aqui, ó, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante da terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então Deus colocou um sinal, porque era tanta gente. Deus colocou em Caim um sinal. Alguns dizem que foi a cor, foi isso, foi aquilo, não. Deus colocou um sinal em Caim. Deus não colocou um sinal na família dele, não. Deus colocou somente naquele patriarca Caim. E esse sinal visava alguém, para avisar alguém, para alguém não matá-lo enganado, para não sofrer o dano, porque seria vingado 7 vezes. Veja que existia muita gente nesse local. Caim, quando matou Abel, poderia ter 500 anos. Sim, se os homens viviam naquela época 900 anos, Matusalém viveu 930, 970, Adão viveu 930. Então esses caras tinham muito tempo de vida. Caim, quando matou Abel, podiam ter 500 anos, outros 600. Veja que o Brasil só tem 500 anos de história de colonização. E quantas pessoas não existem no Brasil? Se Caim tivesse 500 anos, quantas pessoas ele não tinha produzindo um filho por ano, às vezes casado com várias mulheres. Então dá a entender aí que existe uma multidão de pessoas e que Caim e Abel eram apenas patriarcas de uma família real vindo do nosso patriarca Adão. Bem, retirou-se Caim, versículo 16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Então existia Nod. Ao oriente do Éden existia uma terra chamada Nod. E existia reis, existiam mulheres, tudo. Aí com quem Caim casou? É a pergunta que mais se faz. Com quem esse cara casou? Ele casou com uma habitante da terra de Nod. Tudo indica que uma princesa. Porque se nós analisarmos as datas, quando Caim matou Abel, repetindo, poderia ter 500 anos. Quantos filhos e filhos e filhos e filhos poderia ter tido? Tanto Caim quanto Abel. E essas gerações iam se multiplicando e se espalhando. Se multiplicando e se espalhando. Nisso, teríamos aí várias nações incríveis. Então vamos para o versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Ou seja, tem 2 Enoque da Bíblia, né? Tem o Enoque, filho de Caim também.
Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Enoque nasceu a Irade. Irade gerou a Majuel. Majuel gerou a Metusael. E Metusael a Lameque. Então lá vem toda a genealogia que você vai encontrar aqui em Gênesis capítulo 4. Lameque gerou fulano e tal. Começa a haver as gerações de Caim, que é uma geração extremamente irada, revoltosa, raivosa, que mata por brincadeira. Essa é uma geração burra, abestalhada? Não. Foram os filhos de Caim que criaram todos os instrumentos de sopro e de corda. Ou seja, esses caras não eram burros, não. Esses caras eram extremamente inteligentes. O cara inventar uma harpa, por exemplo, com tanta complexibilidade que uma harpa tem, para o camarada criar um trombone, uma trombeta, instrumentos de sopro, essa pessoa poderia dizer com certeza que é uma pessoa muito sábia. E essa geração de Caim foi muito sábia, porém era muito violenta. Muita morte, muita guerra, eram homens raivosos, eram os dominadores do mundo da época. Saindo da genealogia, que eu não vou ler, né? Fulano gerou Ciclano, Ciclano gerou Fulano, né? Ou seja, saindo da genealogia de Caim, vamos para o versículo 25 do capítulo 4, que diz assim: tornou Adão coabitar com sua mulher. Preste bem atenção. Então Caim, quando matou Abel, Adão estava vivo, né? Existe uma geração enorme e tudo indica, deixando bem claro, que essa era uma geração nobre, uma raça nobre. Não era só que existia as 4 pessoas, Adão, Eva, Caim e Abel. Não. Existia uma geração inteira. Agora essa geração inteira tinha os seus patriarcas, que eram justamente Caim, Abel, Adão e Eva. No versículo 25 diz assim: tornou Adão coabitar com a sua mulher e deu à luz a um filho, quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Pronto. Sete foi um substituto de Abel. Era um homem temente a Deus e ele ficou no lugar de Abel. Teve um filho chamado Enos e a partir deste momento foi que começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, começou a ter religião, fé, igreja, algo parecido, né? Começou o agrupamento de pessoas que temiam a Deus e buscavam a Deus. São os descendentes de Enos. Bem, aí lá vem o capítulo 5, né? É o livro da genealogia de Adão. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou e os abençoou e chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou o nome de Sete. Aí ele começa na descendência de Adão através de Sete, né? Sete foi homem temente a Deus e gerou uma raça, uma geração temente ao Senhor. O incrível que pareça, o capítulo 1 de Gênesis dá um resumo, capítulo 2 outro resumo, o 3 outro resumo, o 4, né, outro resumo. E no 5, olha, você acompanha a mesma coisa, há um resumo, né? Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, o homem e a mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome, Adão, no dia em que foram criados. Aí lá vem, aí Adão viveu, aí começa a genealogia por Sete. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o nome de Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Pronto, aqui mostra que ele teve filhos e filhas. E esses filhos e essas filhas não teriam nomes, não. Eles seriam a população simples, eles seriam a população não nobre.
Apenas os homens nos livros do Pentateuco são citados na genealogia. Mulheres não entram na genealogia dos livros de Gênesis e outros que pertencem ao Pentateuco. Somente o nome dos homens, mostrando logo que é como se o DNA seguisse apenas, né, o cromossomo masculino, o Y, XY. Na verdade, o cromossomo Y ou XY é o cromossomo que sofre menos mutação. Então, no Y ali, temos apenas três grandes variações de cromossomos. No caso, a genealogia antiga está com uma certa razão, porque ela segue a raça, a parte masculina da raça humana. Aí depois gerou Sete e viveu Adão 800 anos. Teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Nosso patriarca, nosso primeiro homem, nosso pai, morreu por 930 anos. Algumas pessoas costumam acusar: Adão foi muito besta, Adão foi isso. Se nós estivéssemos lá, certamente poderíamos até fazer pior do que ele. Nós não podemos julgar o nosso pai Adão, ele foi fraco. E quem de nós não é? Agora, Jesus Cristo é o nosso segundo Adão. A ele toda a honra e toda a glória. Ele conseguiu superar a queda do primeiro Adão e nos trazer vida, e vida com abundância. Então ele viveu 930 anos. Aí a pessoa diz: não, mas isso aí, olha, preste atenção, isso aí, naquele calendário, porque existe diferença de calendário, tal. Essas diferenças de calendário são mínimas. Realmente os homens naquela época viviam em torno de 900 a 1000 anos. Mas isso não seria um erro de calendário? Não, porque lá na frente nós encontramos Deus diminuindo essa idade para 130 anos. Não faria lógica, não teria lógica se 930 anos fosse 95 anos. Então quando Deus reduzisse, iria reduzir para 15 anos, para 12 anos. Não teria nexo, conotação. Então essa idade era literal. Agora você já parou para pensar, o cara vivendo 930 anos é tempo para dedéu, não é verdade? Mesmo depois do pecado, a resistência da carne chegava a levar o homem, antes de entrar na entropia, ou seja, no envelhecimento, 930 anos. Isso é maravilhoso. Adão adormeceu, virou pó. Eva também virou pó. Mas um dia eles vão ressuscitar. Do pó da terra, Adão ressuscitará. E iremos até vê-lo. Com fé no Senhor Deus, iremos ver: olha, Adão, nosso pai, o pai da nossa raça. Né? Então lá vem, Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Então aí lá vem. Quando a gente vai lendo a genealogia, que para muita gente é coisa chata, o negócio de genealogia é chato demais, mas a genealogia é importante. Mas meu irmão, ele passava 105 anos para ter um filho, aí depois mais 100 anos para fazer outro. Não. Segundo o nosso entendimento, preste atenção, essa é a teoria. Esses 105 anos que Enoque viveu para gerar Enos, foi o tempo necessário para gerar um patriarca. Então, no meio desses 105 anos, houveram outros filhos. Só que Enos nasceu com 105 anos. Com 105 anos ele fez Enos, ou seja, nasceu um patriarca, uma soma, um corpo forte, uma raça forte, uma pessoa forte. E os demais são não nobres, não patriarcas, né? Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Pronto, aí você já vai entendendo. Está entendendo? Se não, volte o vídeo. Olha bem, então ele viveu 105 anos e gerou Enos. Depois ele viveu 807 anos e gerou, e disse assim, teve filhos e filhas. Quem são esses filhos e quem são essas filhas? São crianças que não são nobres. Mas por que se destaca Enos? Porque Enos foi uma soma forte, ele foi um patriarca. É como de vez em quando nasce um cara tão forte que domina o mundo. Nasce um Hitler, nasce um Mussolini, né? Nasce um Napoleão. Esses caras são fortes, eles dominam a política, dominam a ciência, dominam tudo.
Então, seria mais ou menos isto, compartilhando essa nossa teoria, a teoria da soma emergente, que está escrito no livro Enigma dos Sonhos. Então, seria uma soma, seria um corpo, um DNA aperfeiçoado. Todos os dias de Sete foram 912 anos. Ele viveu menos que seu pai. Seu pai viveu 930, ele viveu 912 anos e morreu. Lá vem. E Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Então aí lá vem 90 anos para gerar uma pessoa, Cainã. E depois gerou Cainã, viveu a Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Então, esses filhos e filhas não tinham nomes? Tinha sim. Mas o Cainã era o destaque, a soma emergente do DNA. Ele era o príncipe. O príncipe. Cainã é o príncipe. Então o resto não são nobres. Então não foi registrado. Né? E depois gerou Cainã e viveu Enos. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalael, que é muito falado no livro de Enoque. Né? Depois que gerou Maalalael, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Então esses filhos e filhas também não são citados nem o nome das filhas e nem o nome dos filhos, porque seriam uma raça não nobre. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Lá vem Maalalael, que é um nome difícil, ó, com 2 A, né? Maalalael. Viveu 75 anos e gerou Jered. Depois que gerou Jered, viveu Maalalael 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalael foram 895 anos e morreu. O cara viveu 895 anos, é tempo demais. Jered viveu 172 anos e gerou Enoque. A Enoque é a quem é atribuído o livro de Enoque. Eu já li o livro de Enoque, é um livro cheio de soma, é uma coisa bem interessante. Né? A teologia contemporânea não aceita o livro de Enoque. O livro de Melquisedeque é mais aceito, né? Mas o livro de Enoque ele não é aceito por causa da transa dos anjos com as mulheres, né? E também de uma série de somas. Mas no livro de Enoque encontramos movimentos da lua, encontramos somas que naquela época seriam somas extraordinárias. Mas é um livro difícil de entender mesmo. Apesar de ter lido 2 vezes o livro de Enoque, eu ainda tenho muitas dúvidas. Mas o livro de Melquisedeque, fiquei extremamente apaixonado pelo incrível livro de Melquisedeque. Então vamos lá. Jered viveu 170 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jered 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jered foram 972 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalá, o Metusalém. E andou Enoque com Deus. Aí esse texto a igreja gosta muito, porque é um texto representante do arrebatamento. E andou Enoque com Deus, versículo 22 do capítulo 5. Andou Enoque com Deus e depois gerou a Metusalém e viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Olha só, ele viveu só 365 anos, bem pouquinho, o bichinho ainda era novinho, não tinha nem um pé de galinha, nem uma ruga, que coisa, né? Todos os dias de Enoque foram 365 dias só, eu queria só 300. Né? E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então naquela época, tudo indica que o relacionamento existente entre homens e anjos, e entre homens e Deus, era um relacionamento mais intenso. Segundo o próprio livro de Enoque, Enoque vivia entre os anjos. Os anjos desciam aqui, subiam, tal, e era uma visita constante. Naquela época, segundo o livro de Enoque, havia muitas visitas de anjos e Enoque vivia no meio deles. Oi, tudo bem, anjo? Aí, tudo bem, Rafael, Gabriel, Miguel, todo mundo eu aí, legal. Mas ele foi achado graça e ele foi levado pelos anjos, pelo Senhor. No texto diz aqui que ele viveu 65 anos e gerou Metusalém. Metusalém
E andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Filhos e filhas, que podia ser filho para Dedéu. A minha avó teve 22 filhos, a minha bisavó teve 22 filhos, a outra teve 24. Aqui você vê vivendo esse tempo que nós vivemos. Imagina naquela época de Enoque, eu acredito que uma mulher chegava a ter um filho por ano, 30, 50 filhos, uma mulher. E essa menininha, quando chegava a 15 anos, já começava a reproduzir, e imagina a tropa que gerava. Né? E diz assim que depois que gerou, aí diz assim que Enoque andou com Deus e foi levado por Deus para si. Isso é um representante da igreja, um arrebatamento. É o primeiro arrebatamento que nós encontramos na Bíblia. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Então, viveu mais do que Adão. Esse cara viveu demais. Foi o homem que mais viveu na Bíblia, relatado pela Bíblia, né? Quase 970 anos, quase 1000 anos. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs o nome de Noé. Aí, ó, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e pôs-lhe o nome de Noé. Aí começa a entrar a história de Noé. O livro de Enoque fala sobre isso, né? Fala sobre o nascimento de Noé. A palavra Noé significa descanso, né? E fala que ele nasceu branco, diferente da sua raça. Isso aí é a teoria do livro de Enoque. Mas aqui na Bíblia não relata isso. Porém, o livro de Enoque detalha muito o nascimento de Noé, o relacionamento de Noé com Deus, de Metusalém e de Enoque com os anjos. Então, pôs o nome de Noé dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então eles estavam um pouco deprimidos. É claro que nessa época aqui, meu amigo, o conflito já era generalizado. Nessa época aqui que Noé nasceu, a bagunça já estava grande. E Deus teria que intervir em nome das futuras gerações. Não iria haver as futuras gerações. Aí os ateus chegam e dizem: Deus foi muito mal, matou meio mundo de gente, os bichinhos morreram afogados. Os bichinhos, aquilo eram os monstros. Os caras estavam roubando o que era dos outros, matando, estuprando. A coisa estava louca, os caras não estavam nem aí para Deus, queria saber só do material. E Deus teria que entrar em cena em nome, não dele, porque Deus não é atingido, mas em nome das gerações que iriam vir. Não, a terra estava uma verdadeira bagunça e ninguém tinha paz. Todas as propriedades eram invadidas, tomada os produtos, o dinheiro, morte dos pais.